abençoa, Senhor, em nome de Jesus, esta administração, Senhor, que veio do alto, Senhor, é a mensagem do reino, Pai, em nome de Jesus, cancela, Senhor, em nome de Jesus, todo canto de interferência do inimigo contra essa administração. Pai Santo, em nome de Jesus, senta-te no trono, seu Santo Espírito vem cooperar comigo, vem me ajudar, vem revelar, vem ensinar, vem conduzir, vem instruir, Pai Santo, para que, em nome de Jesus, esta mensagem vai e prospere para tudo quanto é enviado. Todos aqueles que entrarem por esta live dentro do Senhor, em nome de Jesus, eu ordeno, em nome de Jesus, com a autoridade do crente concedida por Jesus Cristo, eu ordeno que, em nome de Jesus, todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, em nome de Jesus, Pai Santo, que o povo receba, não importa quem seja, Senhor, não importa as intenções com que entrarem nesta live, que, em nome de Jesus, eu ordeno todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, e receba o poder do alto, Senhor, para arrependimento das obras mortas, para moldar, Senhor, mudar de atitude, renovar pensamentos, mudar de pensamentos, sentimentos e atitudes. A tua glória seja vista em cada um de nós, Senhor, a começar por mim, em nome de Jesus. Cancela, Senhor, todo o jugo do inferno, todo o jugo das trevas, toda seta inflamada do maligno, em nome de Jesus, cai por terra, seca pela raiz, no nome de Jesus. Eu clamo o poderoso sangue de Jesus sobre mim, sobre todos que entrarem ali, Senhor, eu clamo sangue poderoso de Jesus sobre todos, Pai Santo, que seu Santo Espírito, Senhor, una, Senhor, pela tua palavra, Senhor, põe o coração receptivo, Pai Santo, liberta de cegueira espiritual, espírito do erro, espírito do engano, toda hipocrisia, toda ignorância caia por terra, toda soberba, toda altivez que se levanta contra a vontade de Deus, contra a sabedoria de Deus para o seu povo, cai por terra, seca Paris, no nome de Jesus, deita por terra todo mundo de Jericó, toda barreira, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos, eu decreto falência total a toda investida dos portões de infernos contra essa administração, em nome de Jesus, amém, amém. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus, pela oportunidade de partilhar essa mensagem, Senhor, com todos aqui, em nome de Jesus. Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amados, sejam bem-vindos. Temos aqui o Paulo, temos Rosa, Caridade, João Alves, Ana Ribeiro, temos aqui no Facebook a Dzamila. Sejam bem-vindos, amados, conforme forem entrando. Já temos aqui muito mais. Ok. Kels Crown, Stress, os nomes que são só umas terminologias ligadas uma a outra, e Solene Oliveira, Betty, Diego, sejam bem-vindos, amados. Sejam bem-vindos. Esta é uma mensagem muito importante para produzir frutos de espírito, que é a paz. A harmonia é um fruto do espírito que produz outro fruto do espírito. Traz paz, traz alegria, traz gozo e traz vitória. Vitória, amados, vitória no lar, vitória em todos os tipos de relacionamentos que nós podemos ter, quer seja entre amigos, relacionamento social, quer seja no emprego profissional, ou empreendedorismo num setor privado, entre duas pessoas que estão em parceria de negócios, marido, esposa, pais e filhos, famílias em geral. Amados, quando nós entendermos o poder da harmonia e quando nós entendermos que a harmonia fiel, a harmonia genuína, a harmonia mais poderosa vem de Deus, amados, nós encontramos a paz. E é a paz que é o maior tesouro que qualquer homem, qualquer ser humano pode ter, é a paz. Não importa a quantidade de dinheiro que nós tenhamos, mas quando encontramos a paz, encontramos o maior tesouro. Você que está aqui nesta live, se quiser partilhar esta live com todos, amados, esteja à vontade para que os outros também encontrem esta paz que muitas das vezes está bem debaixo do nosso nariz, está bem debaixo dos nossos olhos, mas por falta de sabedoria, por falta de conhecimento, nós não encontramos essa paz, e a todo tempo está mesmo aqui. Por isso é que a Bíblia diz: o meu povo perece porque lhe faltou sabedoria, o meu povo perece porque lhe faltou o conhecimento. E o Salomão também deixou escrito que um povo sem profecia
perece. Então, nós precisamos de profecia, mas que ela seja justa, que ela seja genuína, que ela venha de Deus e é confirmada pela palavra. Então, o que é harmonia, amados? Eu vou responder com a palavra. A definição de harmonia que eu encontrei, amados, encontrei em temos em muitas passagens bíblicas. Se nós tivermos a fazer examinar as escrituras, temos muitas passagens em que nós encontramos harmonia, encontramos povos que viveram em harmonia. Eu posso dar aqui o exemplo na era primitiva, quando o Espírito Santo foi derramado aos primeiros apóstolos para que eles começassem a fazer então a obra, para cumprir então a missão que Jesus Cristo os incumbiu. Eles experimentaram uma harmonia muito grande que veio pelo poder do Espírito Santo. Lá em Atos 2, como é que era as primeiras igrejas, as primitivas, quando Jesus Cristo, quando o apóstolo Pedro pregou pela primeira vez, mais de 3.000 almas congregaram. Eles viviam todos como é que diz lá em Atos 2:42, eles viviam todos em doutrina, em oração, em comunhão, a partir do pão, e distribuíam tudo entre eles. Eles distribuíam tudo e viviam de uma forma unânime. Eles tinham tudo em comum. Não havia discriminação, não havia desigualdade, não havia críticas. Era um amor puro, genuíno, pelo poder do Espírito Santo que foi derramado entre eles. Então, aquilo que eles experimentaram, amados, é algo que a igreja tem que experimentar. E é possível, amados, é possível para aquele que crê, é possível para um líder que entenda esta verdade, é possível para um povo que sujeite-se a Deus pela sua palavra e obedece à palavra que está a sair pela boca do líder e acompanha o mover do Espírito Santo, a implementação desta doutrina de Atos 2:42. Amados, não importa que o corpo de Cristo esteja em apostasia, a maior parte do corpo de Cristo esteja em apostasia, não importa que o mundo esteja em apostasia, mas se você tiver a doutrina na tua casa, você pode ter harmonia para encontrar a paz e ter gozo e ter alegria. Não é fácil buscá-la, amados, mas exige determinação, e a determinação vem com fé. Uma fé que persevera a buscar aquilo que nós queremos. Nós queremos paz. Na minha casa eu quero paz, então eu vou buscar a Deus para que o Senhor me ajude a encontrar essa paz que eu preciso na minha casa, no meu lar. Não importa o tipo de marido que eu tenho, não importa o tipo de esposa que eu tenho, não importa o tipo de filhos que eu tenho, dependendo de circunstâncias, amado, não calhe a boca, busca, continue, persevere a buscar a face do Senhor, porque você crê que é possível. Tudo é possível para aquele que crê. E nós estamos a pedir a quem? A um Deus do impossível. A um Deus que nada é impossível para ele. Então, o que é harmonia, amados? Harmonia é pura e simplesmente nós respeitarmos os direitos uns dos outros. Pura e simplesmente, ponto final. Acabou-se. Quando nós entendemos essa verdade, Jesus Cristo diz, dá César o que é de César, dá Deus o que é de Deus. No lar, o marido, se ele conhece ele tem uma responsabilidade, e ele sabe que a esposa tem direitos, então ele cumpre com a sua obrigação para poder promover os direitos da esposa, e a esposa de igual modo. E quando assim fazem, os dois estão em harmonia. E quando há harmonia, não importa a diferença de caráter que haja entre eles dois, mas vão ponderar, vão considerar, vão tolerar, vão deixar andar certas coisas. Nem tudo que acontece vão tomar como algo em que não a mulher fez de propósito, não o marido fez de propósito. Vão dar sempre o benefício de dúvida. Por quê? Porque querem harmonia, porque querem a paz, porque os dois
querem ambos a mesma coisa. Isso que é, amado, jugo igual. Quando duas pessoas que têm relações, não importa o tipo de relação que seja, quer seja marido e mulher, quer seja patrão e empregado, quer sejam professores e alunos, quer sejam colegas, amigos, quer seja o governo e o seu povo, amados, estas são as entidades, são hierarquias que Deus instituiu na terra. Deus é o autor de famílias e na família ele instituiu hierarquia para que haja harmonia. É o propósito de Deus para que haja harmonia. Quando a harmonia produz paz. Quando temos paz, temos gozo, temos alegria e temos felicidade. Mesmo que não tenha comida, não, mesmo que comemos só uma vez por dia, amados, a alegria do Senhor, nossa força é porque estamos no mesmo espírito, estamos no jugo igual, queremos os dois a mesma coisa, queremos alcançar o mesmo objetivo, os mesmos alvos. Então, quando é assim, amado, o jugo é igual, então os dois, a parceria, aqueles que têm relação com o outro, vão trabalhar afincadamente para alcançar algo. E é esse espírito que Deus derramou na igreja primitiva, que está lá em Atos 2:42, que está como testemunho. Eles viveram em oração, em comunhão, partir do pão, e como havia amor no seio deles, havia direitos humanos, havia igualdade, e havia compaixão, havia misericórdia, é algo que vem do Espírito Santo, e eles sujeitaram, eles receberam essa graça plena, essa graça do Espírito Santo que Deus enviou, eles receberam e fluíam nesse espírito do amor do Pai, esses frutos do Espírito Santo que o Pai viu. O que é que ele fez? Ele acrescentava pessoas. Não precisavam, a igreja primitiva já não precisava de evangelizar, porque a alegria era tanto, o gozo que eles tinham era tanto, a paz que lá tinha era um ambiente saudável, era um ambiente contagioso de alegria, de paz e de frutos do Espírito Santo. Então a palavra ia passando de boca em boca e uns vinham trazendo o outro. Não, aqui a alegria, não, aqui fazemos assim, não fiques só, não se fique só, não é esse espírito que está ali, o espírito que está aqui é o espírito de união, um espírito de harmonia, um espírito de igualdade, um espírito de paz, um espírito de amor genuíno. Amados, isto é possível, mesmo nos tempos em que nós vivemos, em tempos trabalhosos, vivemos tempos tenebrosos, é possível viver assim. Eu tenho experimentado este viver com aqueles que amam a Deus, reconheceram a autoridade de Deus em mim, receberam o poder do amor de Deus e estão a fluir nos mesmos espírito do que eu. Amados, nós partilhamos. Ninguém falta nada. Se você não tem, eu vou dar. Se eu não tenho para te dar, eu vou procurar onde tem para te dar. E é esse espírito, amado, só um bocadinho, só para eu ver aqui, que eu sinto que estava ligado ao aquecimento, que eu sinto muito, muito quente, eu peço perdão. Então, amados, é algo que é possível, porque nada é impossível para Deus, basta crer. As pessoas não creem nas igrejas. Amados, há o corpo de Cristo que vive segundo o Atos 2:42, segundo a igreja primitiva. E é possível, eu busco isso, eu orei a Deus, pedi a Deus isto, pedi a Deus, foram anos de oração, pedi a Deus de encontrar este espírito no corpo de Cristo, porque é esse espírito que Deus derramou, que está lá descrito em Atos 2, é esse espírito. Então esse espírito não mudou, este espírito continua aqui na terra, é o Espírito Santo, e ele é poderoso para produzir em cada um de nós, que assim busca harmonia, que busca paz,
Ele é poderoso para acrescentar, desde que nós façamos, corremos a nossa carreira com este objetivo, com este alvo. E quando eu digo que a harmonia, o que é nós respeitarmos os direitos uns dos outros, nós vamos ver o que? Vamos ver o Colossenses 3. O que é Colossenses 3? Eu tenho aqui aberto. Se você tem a tua Bíblia, leia, amados. Abra a tua Bíblia em Colossenses 3 e vamos ler. E vamos ver como encontrarmos harmonia e onde é que está a definição. Há mais versículos, mas eu vou começar por aqui. O apóstolo Paulo falou aqui à igreja de Colossenses. Ele diz: exortação à santidade, ao amor fraternal. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então, estão a ver? Buscando a sabedoria do alto, o que fazemos? É ler a palavra, é meditar na palavra, é estudar a palavra. É estudar a palavra. Amados, eu estava numa altura, estava a orar a Deus para que Deus abençoasse o povo da minha congregação e o povo de todo o corpo de Cristo espalhado por todo o quatro cantos da terra. Porque nós o buscamos, nós o servimos, o inimigo é mau, o inimigo faz isso e isso, Senhor, ajuda-nos, Senhor, abençoa o corpo de Cristo. Sabe o que Deus me respondeu? Este povo ouve a minha palavra, mas não estuda a minha palavra. Este povo ouve a minha palavra, mas não estuda a minha palavra. Isto quer dizer que Deus quer abençoar o povo, mas Deus não consegue abençoar o povo porque o povo não estuda a palavra, o povo não medita a palavra, o povo não lê a palavra. E como o povo não estuda a palavra, o povo não lê a palavra, o povo não busca, não medita na palavra para ter conhecimento de Deus, para operar nesse conhecimento com discernimento, para produzir fruto do Espírito Santo, que é sabedoria. Então, o que acontece? Este povo anda fora da vontade de Deus. Então, não há paz na vida deste povo, não há paz. Na sua casa, não há paz. No seu emprego, não há paz. Mesmo com os seus amigos, não há paz. Por quê? Porque ele não busca conhecimento que vem só de Deus. O conhecimento genuíno, puro, santo e fiel, amados, vem por meditar na palavra de Deus, vem por ter conhecimento. E quando nós com reverência o fazemos, o Espírito Santo nos dá revelação, ele nos dá discernimento da palavra. Nós nos maravilhamos muito, porque discernimento, amados, muitos leem a Bíblia, mas não têm. E quando Deus nos dá discernimento, quer dizer que ele está nos dando revelação de algo que nós estamos aqui a ler, mas nós não entendemos, mas de repente é um clique, isso dá uma alegria, isso produz em nós frutos de maravilhas tão grande que nós desejamos mais e mais. E como o povo não busca para que Deus dê essa sabedoria, o povo continua seco, vazio de Deus, vazio de conhecimento, vazio de discernimento de Deus, e não há paz, não tem paz com todos, vive no stress. É uma vida do stress, porque está vazio daquele amor que só vem de Deus. E diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Se nós vivemos a pensar em todos os problemas que nós temos, amados, não há ninguém sem problema na vida. Até pessoas que têm mais de dinheiro têm mais problemas do que aquele que é pobre. Aquele que é pobre preocupa, eu não tenho dinheiro. E aquele que é rico, ele preocupa, eu tenho tanto dinheiro, eu tenho medo que me roubem. Então ele está sempre em alerta, ele não tem paz. Então, mas se ele a todo tempo ele buscar, ele pensar em Deus, amados, quando nós temos os nossos pensamentos em Deus, os nossos pensamentos é um tesouro para Deus, porque nós estamos conectados. E quando nós estamos conectados com Ele, há sempre uma paz que Ele nos dá, mesmo quando nós não pedimos.
mesmo quando nós não pedimos. Por quê? Porque quando nós estamos conectados com Deus, aprendemos a descansar em Deus. E quando nós descansamos em Deus, experimentamos uma paz plena que nós não conseguimos explicar. A paz de Deus, amados, é um sentimento que nós não conseguimos explicar. Pura e simplesmente temos a alegria. Eu me lembro quando pronto, a minha filha esteve muito doente, quando levei a Portugal, como as pessoas nunca, já a conheciam, mas como nunca viram ela neste estado, então ficaram muito tristes a perguntar-me: Ana, o que é que se passou com a menina? Estiveste aqui no ano passado com a menina, ela não estava assim, o que é que se passou com a menina? E então eu a explicar, e as pessoas, pelo menos uma delas, começou a chorar. Eu disse: mas Ana, e tu falas assim, como se que eu disse: querida, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O jugo de Deus está sobre mim. Se Deus diz-me: vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, que é leve e suave, e aprendei de mim, que sou humilde e manso do coração. Então eu tenho que aprender a esperar em Deus. Eu tenho que aprender a descansar em Deus. Eu tenho que acreditar que Deus está na minha causa, porque eu entreguei o meu caso, toda a minha frustração, toda a preocupação, toda a injustiça, toda a perseguição, toda a tribulação, tudo aquilo que me fizeram, tudo aquilo que causaram a minha filha, eu entreguei no trono da graça do Pai. E quem é maior juiz do que Ele? Isto é nossa fé, amados. A nossa fé produz o fruto do Espírito de esperança. E a esperança nos traz a paz. Nos traz a paz. Às vezes podemos ficar desanimados quando a espera é demorada, mas nós sabemos que Deus está no controle. Ele é o juiz dos juízes. Então, nosso caso está no tribunal certo. Jesus Cristo, Ele é advogado dos advogados. Ele intercede a nossa causa diante do Pai. Ele intercede por nós. Então, eu estou em boas mãos. E ela disse: puxa, a tua fé é mesmo inabalável. Eu disse: querida, mas o justo vive pela fé. Eu não revesti o meu coração de espada do Espírito e ter o meu coração revestido de toda a armadura de Deus, que é o escudo da fé. Eu desmorono, porque a situação que aconteceu à minha filha não é algo de elevar de ânimo leve, mas eu tenho que buscar o sustento, eu tenho que buscar o vigor, eu tenho que buscar renovo para continuar. Eu estou a tratar do assunto, Deus está a tratar do assunto, então eu não vou viver uma vida de frustração, eu não vou viver uma vida de chorar todos os dias, porque minha filha está assim. Não, a vida continua, mas eu não calo a minha boca. A vida continua, mas eu não baixo os meus braços. A vida continua, mas a minha fé não desmorona. A minha fé não vacila. A minha fé não se abala, porque eu conheço o quão grande é o meu Deus. Ele é um Deus que Ele me disse: a minha paz te dou, encontre-a. A minha paz te dou, encontre-a. Então eu encontro a paz dele como? Meditando na palavra, buscando a Ele, orando a Ele, mesmo de lágrimas nos olhos, eu oro ao meu Deus. Mesmo quando estou caída, não quero orar, eu louvo a Ele, eu falo com Ele no meu coração. Eu não desconecto, amados, não desconecta, porque se você desconecta, você fica frustrado. Se você desconecta, você fica estressado. Se você desconecta, você tem ataque cardíaco. Então, eu não vou ter ataque de cardíaco por nenhum espírito satânico deste inferno, que é esse mundo que nós vivemos. Não. Cristo me resgatou da maldição da lei. Cristo se fez maldição por mim. Então, se as bênçãos do Abraão são minhas, eu me recuso a ser pendurado no madeiro. E assim você tem que fazer, amado. Tem que tomar a autoridade do crente para tomar posse da tua harmonia. Você tem que estabelecer um limite até onde as pessoas entram na tua vida. Você tem que estabelecer um limite e fazer escolha.
quem que entra na tua vida e que faz parte da tua vida. Não importa se você conta as pessoas a tua vida, amado, mas você de certeza que não conta tudo. Então, coisas que você tem, que o olho das pessoas não viram, coisas que o ouvido das pessoas não ouviram, coisas que não subiram ao coração das pessoas que não estão na tua casa, que não sabem quantas vezes você dobra o joelho a Deus, que não sabem quantas vezes o que é que você come na tua casa, que não sabe quanto tem você, quanto dinheiro você tem na conta bancária, que não sabe o que é que como é que você faz para poder viver o dia a dia. É Deus. É Deus quem vê, é Ele quem galardoa. Os outros chamados, nós contamos a história da nossa vida. Nós contamos alguma coisa, mas aquilo que vai na nossa alma, nós só contamos a Deus. Nós só nos desdobramos a Deus. Eu abro-me um pouquinho para vocês terem fé, para vocês crescerem na fé, para que vocês também não vão nessa de que pelo fato de sermos apóstolos, nós estamos ali no pedestal, nós temos a graça de cearmos com Jesus Cristo, mas somos mais atribulados, somos mais perseguidos, e aquele apóstolo que é genuinamente apóstolo, ele é tão atribulado, amado, que até pobreza financeira ele experimenta. Jesus Cristo falou que os discípulos foram reclamar com ele. E ele então disse aos seus discípulos: eu quando vos enviei para a missão, vos faltou alguma coisa? Eles disseram todos não. Então tenham fé. E se vocês não têm alguma coisa, aquilo que vocês têm, vendam. Vendam e façam obra. Eu proverei. Porque eu não vos deixarei, eu não vos desampararei. Eu vos disse, a minha paz vos dou. Encontre-a, tenha fé. Isso é para quê? Muitas das vezes ele permite isso, amados, para testar a nossa fé e para que a nossa fé cresça. Porque sem fé nós não vamos agradar a Deus. E sem fé nós não alcançamos nada de Deus. Sem fé nós não acreditamos no pecado. Sem fé nós não acreditamos em Jesus Cristo. Sem fé nós não acreditamos no Pai. Sem fé nós não acreditamos na palavra, mesmo estando a vê-la, mesmo tendo experimentado milagres de Deus, experimentado a bonança do amor de Deus. Nós, quando estamos debaixo do fogo, nós até a fé pela palavra desvanece. É preciso você desenvolver o amor ao Pai. A única forma que você tem de não desconectar da palavra, do Espírito Santo, a única forma que você tem de não desfalecer na fé, de a tua fé não abalar-se, é ter amor a Deus, amor genuíno. Aquele que ama, cuida. Aquele que ama, vai até os confins. Aquele que ama, ele não vacila. Aquele que ama, mesmo que ele esteja embaixo, mas o coração dele está conectado. E assim deve ser o coração do crente. Não pode ser o coração de Tomé, nem pode ser um coração de Pedro. Tem que ter um coração de centurião de Cafarnaum, em que ele reconheceu a autoridade de Jesus e disse: somente se tu disseres uma palavra, o meu servo será curado. Nós temos que reconhecer nele a excelência de autoridade divina do Pai a ele e sujeitarmos a ele. E quando assim fazemos, quando ele diz, a minha paz vos dou, encontre-a. Como é que nós vamos encontrar a paz dele? A paz vem pela harmonia. E a harmonia nós temos que desenvolver o desejo. Nós temos que querer a harmonia. E determinar, não, a minha vida tem que ter harmonia. Eu tenho que ter ordem na minha casa. Tenho que ter respeito na minha casa. A minha casa é o meu cantinho do céu. Eu tenho que ter paz. Então, o que é que está mais na minha casa? Você está à procura da tua paz, amado. Quando você procura a origem do problema que está a desestabilizar o teu lar, você vai encontrar. Porque Deus vai te guiar, porque todo aquele que busca a harmonia, amados, ele tem Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Veja lá em Hebreus, não fecha Colossenses 3. Veja lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos.
pois sem a santificação ninguém verá Deus. Aquele que gosta de viver em harmonia, perdão, ali, desculpem, amados, ali, can you please give mommy a cup of water, please? No. Can you please give me another one, please? Thank you. Desculpem, amados. A casa aqueceu muito e o ar está a ficar seco. Então, porque aquele que busca, que quer ter harmonia, ele quer ter ordem. E todo aquele que tem ordem, ele sente paz, está tudo em ordem. É paz ou não é, amados? E é essa paz, amados, que nos traz alegria. E é essa paz que nos traz um gozo, que nós vamos contaminando uns aos outros, mesmo que tenhamos algum problema grave, mesmo que tenhamos dificuldade financeira, mesmo que tenhamos isso ou aquilo, esta paz as pessoas vão encontrar em nós. Quando eu na minha casa, quando não há paz, amados, eu tenho que encontrá-la. Eu tenho que saber o que está a tirar a minha paz. E eu vou resolver. E tudo aquilo que vem desestabilizar a minha paz, eu tiro. Eu removo tudo, amado. Tem que remover os problemas. Tem que remover tudo aquilo que tira, mesmo que envolva a família. Mesmo que envolva a família, amados. Nós temos que entender que todos nós devemos, Jesus disse, siga a paz com todos. Todos nós podemos nos dar muito bem. Eu cumprimento todos os meus familiares, mas o nível de relação que eu tenho com Deus não é o nível de relação que eles têm com Deus. E eles não creem no meu ministério, são poucos. E eu, a desenvolver uma relação com eles, o que é que vai acontecer, amados? Eu vou estar no jugo desigual. Por quê? Porque eu vou estar a falar A, eles vão estar a falar B. Onde é que há harmonia aqui? Não há harmonia, amados. Quando não há harmonia, há jugo desigual. E no jugo desigual, não há paz. Deus me disse, amados, um casal estavam com problemas sérios, eu não sabia, mas eles se aproximaram de mim. E quando começaram a falar do problema, Deus me disse logo, há jugo desigual no meio deles. E no jugo desigual não há paz. E não havia paz. Não havia paz. O casal estava por um fio. O marido já não queria nada com ela. Coisas do passado estavam a interferir na vida presente. Tinha um bebê muito, muito lindo. Mas lá o Senhor trabalhou com eles, amados. Eles encontraram paz. Mas assim que encontraram a paz, olha o que fizeram com essa paz de Deus. Saíram da igreja. Não ficaram mais a servir. Por quê? Porque eu na igreja também estabeleço um espírito de ordem. E como eu estabeleço um espírito de ordem na igreja, as pessoas não querem sujeitar-se à autoridade. Então, eu se tenho na intercessão, amados, é muito simples. Tem que haver ordem. Se não houver ordem, não há respeito. Se não houver respeito, o Espírito Santo não opera. O Espírito Santo não opera num lugar onde não há harmonia, num lugar onde não há ordem, num lugar onde não há paz, num lugar onde não há reverência. Se como servos, nós temos que... Isto não é crítica, amado, isto é ensino. Se você está aqui, se você é servo, e se você porta-se assim, eu exorto-te, muda de comportamento, porque o teu líder pode não estar a dizer nada, mas você está a prejudicar-se a si mesmo perante Deus, você não recebe nada. Você está a operar no espírito de Satanás. A hora da intercessão para os servos é uma hora, e a hora para o povo que vem é outra. Os intercessores, aqueles que vão estar de serviço, temos uma hora e eu dou uma tolerância de 10 minutos máximo para chegarem. Depois desta hora já não servem. Por quê, amados? Porque já começamos a orar. E quando eles vêm, já vamos adiantados e vêm assim, muito atrapalhados e que então eu disse,
eu fechei a porta, porque como a porta ainda não tinha aquela segurança, era eu sozinha a fazer as coisas, então ainda não tinha aquela segurança, eu tive que fechar a porta. E a porta fechada, ninguém mais entra, porque a intercessão faz de portas fechadas. Esta é a regra. E Jesus Cristo me disse, a intercessão faz de portas fechadas. E eu fechei a porta depois daqueles minutos passados. Eles então ficaram à espera quando abri a porta para o povo, assistiram à reunião e nunca mais vieram. A paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor José, vamos orar aqui para esta irmã Janete. Em nome do Senhor José, Pai querido, todo-poderoso. A Janete diz que perdeu a mochila com todos os seus documentos. Ela está desesperada. Senhor, em ti nós temos paz, nós temos descanso, porque tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Senhor Todo-Poderoso, de todas as vezes que perdi algo, tu me disseste onde está. De todas as vezes que todos os servos que estão debaixo da minha autoridade perderam algo, o Senhor sempre disse onde é que está. Senhor, com esta, Senhor, eu não a conheço, mas tu conheces. Sonda os corações que esquadrinham os reis, Senhor. Se ela tem portas abertas, Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia. Perdoa os seus pecados, perdoa as fraquezas, perdoa a iniquidade, perdoa tudo quanto ela tem feito, Senhor, tem entristecido o teu coração, Senhor. Não há um justo, nem um sequer. Todos pecamos, Senhor. Em nome de Jesus, sonda os corações, esquadrinha os ninhos, as intenções dos pensamentos dela, Senhor. Em nome de Jesus, cumpre, Senhor, agora a tua vontade na vida dela. Se é da tua vontade, Senhor, que esta mochila seja encontrada. Senhor Todo-Poderoso, cubra com as tuas penas todos os olhos de todos os ladrões, de todos os gatunos. Senhor, em nome de Jesus, fecha, Senhor, e conduza ela, Senhor, até onde. E se alguém apanhou, coloca no coração desta pessoa um espírito de amor, um espírito de integridade, para que entre em contato com os polícias e abram a mochila e vejam, Senhor, e ponha isso na rádio ou no jornal, para que ela encontre, Senhor, estes documentos e que estes documentos não caiam em mãos erradas, Senhor. Livre esses documentos de cair em mão errada, para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, traga descoberto tudo aquilo que está escondido. Ela não vê, Senhor, onde está, mas o Senhor sabe onde é que está. Vá, Senhor, em nome de Jesus, e proteja estes documentos e traga até ela, Senhor, para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Seu Santo Espírito vem confirmar com sinais, prodígios e maravilha. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso pastor. É da tua vontade, Senhor, que nós sejamos próximos. Segundo as tuas riquezas, tu supras nossa necessidade. Vem suprir necessidade desta serva, Senhor, em nome de Jesus, e que toda honra, toda glória, louvor e adoração seja dada a ti, em nome de Jesus. Nós cancelamos todo o espírito de mentira, nós cancelamos todo o espírito do inferno, toda a casta da operação satânica, seta inflamada do maligno, jugo do inferno, dardos inflamados do maligno, laço de passarinheiro, cai por terra, seca pela raiz, em nome de Jesus. Todo jugo de servidão eu repreendo agora e expulso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Quando é da vontade de Deus, operando Deus, nada nem ninguém poderá impedir. Amém? Um bem-aja, querida. E nisso, este casal saiu da igreja. O que aconteceu, amados? Não demorou muito tempo. Eles voltaram ao jugo desigual. Por quê? Porque não honraram a Deus. Se tivessem obedecido, porque a mesma forma como eu expliquei à esposa, que a esposa tem que ensinar, tem que obedecer o marido, tem que entrar em harmonia com o marido. Se não obedecer, a esposa não obedece o marido. Nesse caso, era a esposa que estava em desobediência para com o marido. Se a esposa não obedece o marido, então há um jugo desigual. E se há um jugo desigual, não há paz, não há harmonia, não estão a fluir no mesmo espírito, não produzem frutos do espírito, cansam-se
a relação torna-se cansativa, aborrecida, e é o que estava a ver. O marido estava cansado e queria sair fora. Mas o poder de Deus foi tão grande, Deus instruiu, ela obedeceu, ela disse: não, eu não quero perder o meu marido. Obrigada, apóstola Ana, eu vou fazer tudo o que a apóstola Ana está a dizer, eu vou procurar o trabalho, eu vou trabalhar, porque ela não queria trabalhar, ele estava cansado, o dinheiro não chegava. Ela encontrou trabalho, sim, começou a trabalhar, mas não sei o que aconteceram, como não voltaram à igreja, não queriam sujeitar. Ela obedeceu ao marido, mas na igreja não queria obedecer ao líder da congregação. Lá está, é o espírito de desobediência que estava nela. Não voltaram. Amados, hoje estão separados de uma forma terrível. Está aqui uma serva que até foi ela quem os levou à igreja. Ela sabe daquilo que eu estou a falar, e foi ela mesma quem me contou que eles se separaram. Ele depois entrou em contato comigo, e eu convidei ele: vem se redimir, o Senhor te ama, o Senhor ama todos, nós todos cometemos atrocidades, amados, nós todos fazemos coisas más, nós não somos perfeitos, mas nosso Deus, Ele aperfeiçoa tudo de bom que está no nosso coração, que no fundo nós queremos fazer. É Ele quem vai aperfeiçoar, mas nós temos que buscar a sabedoria dele, e nós temos que sujeitar-nos a ela. Nós podemos querer, mas não pode ficar só no querer. O querer tem que sair para efetuar. Nós temos que determinar a agir na palavra para que o Espírito Santo confirme. Se o Espírito Santo não tiver algo para ele confirmar, amados, ele não vai confirmar o mal na nossa vida. No Espírito Santo não põe um sim, um amém no mal, na vida de ninguém, porque ele se manifestou para destruir as obras do mal. Então a harmonia depende de cada um de nós. Para nós produzirmos esse fruto do Espírito, só temos que obedecer. Aquilo que nós quisermos para nós, nós temos que dar ao outro. É tão simples como isso, amados. E quando nós entendermos estes pequenos mandamentos de Deus, nós vamos encontrar a paz. Ele diz aqui em versículo, estamos em Colossenses 3, ele diz em versículo 4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Para nós produzirmos fruto do Espírito de harmonia e termos paz com todos, nós temos que mortificar os nossos membros para tudo que nos aborrece. Para tudo que nos aborrece, e pedirmos a sabedoria a Deus para lidarmos com estas coisas que nos aborrecem. Não é fácil, são desafios que nós encontramos, não importa quer seja no lar, quer seja no emprego, quer seja no meio social, quer seja uma lei que o governo decretou que todos têm que obedecer, pode ser injusta para uns e justas para os outros. Nós temos que encontrar a paz em Deus se nós fizermos isto que o apóstolo Paulo aqui está a dizer: mortificar os membros e buscar a Deus. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra para prostituição, impureza, o apetite desordenado, a concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos de desobediência, nas quais também em outro tempo nós andávamos quando vivíamos nela. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros. Para aqueles que não conhecem a Deus, não acreditam que toda mentira é mentira. Uns dizem: não está a fazer mal a ninguém, não é mentira. Amados, mentira é mentira. Não é mais, não é menos. Mentira é mentira. Muitos usam-se daquele versículo em que o Abraão, quando Deus disse para deixar a sua parentela e sair, que Deus iria abençoá-lo, e chegar a um determinado local, aquele rei, ele então disse à mulher dele, a Sarai, para dizer
quando perguntarem, para dizer que ela é irmã dele, porque ele sabia que se ele dissesse que ele é marido, iriam matá-lo para ficar com ela, porque ela era muito bonita e formosa à vista, e qualquer rei iria querer ela como uma das suas concubinas. E foi exatamente isso que aconteceu, como ele previu, é o que foi. Tomaram a Sarai e ele ficou desesperado e ele voltou-se para onde, amado? O Abraão não tinha paz. Ele estava desconsolado, se bem que deram eles tudo, não lhes fizeram mal, mas ele perdeu a mulher dele, da mocidade dele, que ele amava. Então ele tornou-se para quê? Para Deus. Senhor, ela é minha esposa. Tu é que me deste. E o que é que Deus fez? Deus, ele mentiu? Mentiu. Mas Deus sondou o coração dele e viu por que ele mentiu. É ali que Deus nos justifica, amados. Se as intenções dos nossos pensamentos, dos nossos corações, foi mentir descaradamente, então, mas Deus viu a intenção que ele tinha. Ele tinha medo de morrer, e então era para proteger tanto ele como a todo o povo. E nisso, o que aconteceu? Deus deu-lhe livramento. Deus pôs uma praga em todo o povo e no rei. Então o rei teve discernimento que, afinal, ela era mulher de alguém. Então ele disse: não, é minha mulher. Aí por que tu não disseste logo? Escusava de nós termos passado por isso, aborrecer o teu Deus. Então entregaram a Sarai, abençoaram muito a Abraão e foram. E muito de nós cristãos baseamos-nos nisso para termos desculpa para mentir. Amado, não faça tal. Não faça tal. Nós não somos o Abraão. Nós temos o Abraão como pelo pai da fé, é um testemunho, mas nós não somos o Abraão. Cada macaco no seu galo, cada um tem a sua relação com Deus, e é Deus quem guia cada um de acordo com o nosso caráter. Ele nos prova, ele nos testa. Então nós não vamos copiar certas coisas que os homens da fé fizeram. É a relação que eles têm com Deus. Agora, nós não vamos agora andar a mentir para ter justificação diante de Deus, porque o espírito de mentira é do diabo. Ele que é o pai da mentira, ele mente desde o princípio. E quando nós mentimos, amados, quando há mentira no meio de qualquer relação que nós temos, não há paz. Não vai haver paz, é um jugo desigual, amados. A mentira traz uma instabilidade no lar ou em qualquer relação. A mentira, uma relação baseada em mentiras, traz uma instabilidade muito grande e tem como consequência a ruptura. Então, não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem, ou seja, para todos. Jesus veio para todos. E aqui o que ele diz? Revesti-vos como eleitos de Deus, santos, revestivos como eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Estes são frutos do Espírito que nós temos que produzir, amados. Todos aqueles que buscam a Deus. Claro que há pessoas que já têm isso por natureza, é um dom, ser bondoso para com o próximo, é um dom, mas nem todos têm esse dom. Há pessoas que já vêm com esse dom de mansidão, de humildade, já nasceram assim, é um dom com que vieram, então é fácil, mas nem todos têm esse dom. Mas por isso é que nós temos que granjear estes dons, são frutos do Espírito que nós adquirimos, que vem pela palavra, ouvir, praticar, ler, meditar, praticar na palavra. Quando nós adquirirmos, acumularmos estes frutos do Espírito, produzirmos esses frutos do Espírito Santo, amados, nós vamos entender o que é harmonia. Nós não queremos, nós não vamos, até quando nós estamos com Deus, nós queremos ter paz com Deus. Queremos que tudo flua. Nós não queremos ter nada que nos atrapalhe.
Tudo aquilo que nos atrapalha, amados, não quer dizer que não há ordem. Onde não há ordem, não há harmonia, e onde não há harmonia, não há paz. Então nós não nos sentimos bem. Então nós temos que trabalhar para que temos que pôr tudo em ordem para que nós encontremos esta paz. Não importa a ordem que nós queremos, não tem só a ver com o nosso lar, tem a ver com um alvo, por exemplo, que nós queremos atingir, deste alvo atingido depende muita coisa. Enquanto nós não temos aquilo, nós não temos paz. Enquanto não temos aquilo, não há harmonia. Enquanto não temos aquilo, então às vezes há coisas que está dependente da outra. Mas, amados, quando nós buscamos a Deus e aprendemos a conhecer a Deus, nós encontramos isto no Senhor. Eu falo isso por experiência própria, amados. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por tribulações, todos nós passamos por grandes desafios, porque a vida é uma solicitude constante. Para todos, todos temos necessidade, todos temos ambições, todos temos sonhos, todos temos anseios, todos temos mágoas ali e ali e por aí. Mas quando nós buscamos a Deus, nós encontramos esta paz em Deus, que excede a todo entendimento. É uma paz que o mundo não nos pode dar, porque o mundo não tem. O mundo dá sempre e tem sempre algo que ele pede em troca, e às vezes aquilo que ele pede em troca está escondido e passa despercebido, e o mundo não te esclarece, você só te puxa um tapete debaixo dos pés e você se estatela. Este é o tipo de paz que o mundo dá. Dá-te com uma mão e tira com a outra. Mas quando se trata de Deus, o Deus não dá para tirar, o Deus dá para abençoar, o Deus dá para te galardoar, Deus dá para que você seja um testemunho vivo da glória dele. Ele é um pai que abençoa, ele é um pai que ama, ele é um pai que preocupa, ele é um pai que, apesar de toda a sua glória divina e majestosa, ele se importa conosco. Ele se importa conosco. Então, cabe a você buscar esta paz, amados. E ele diz aqui, no versículo 13, suportando, quando nós revestimos-nos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, quando nós nos suportamos uns aos outros, quando nós nos perdoamos uns aos outros, se alguém tiver queixa um contra o outro, assim como Jesus Cristo nos perdoou, se nós perdoarmos uns aos outros, nós temos harmonia a partir do momento conosco, amados. Ter harmonia conosco mesmo, ter a paz conosco mesmo, é a coisa mais gloriosa aqui na terra que qualquer ser humano pode alcançar. Se você não perdoa, se você vive de mágoa e de rancor e de angústia no coração, você nunca vai ter paz com você. E você nunca vai ter paz com ninguém. E você nunca vai ter paz nem com Deus. Porque você vai pedindo a Deus, pedindo. Ai, Senhor isso, Senhor aquilo, ai, Senhor aquilo. É todo o tempo, depende de você. Depende de você. Está nas suas mãos. Você precisa de crer e agir nesta fé. Não é crer apenas. A fé não pode ser uma fé passiva, mas tem que ser uma fé ativa, uma fé em ação, uma fé que determina a vencer, uma fé que determina em fazer, tem que estar em movimento, não pode parar, não pode parar. E nisto, e sobretudo, revestidos de caridade, do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós. Já viu? É aquilo que diz, nós temos que ter o nosso coração cheio da espada do Espírito. É a espada do Espírito que aniquila o jugo do inferno. É a espada do Espírito que aniquila as astutas ciladas do inimigo. É a espada do Espírito no nosso coração que aniquila todo o laço de passarinheiro, tudo aquilo que o inimigo prepara
para nos enlaçar, para nos fazer amados, é a espada do Espírito que aniquila o jugo do diabo, o jugo do inferno, o jugo do oculto, o jugo de tudo quanto é casta. É a espada do Espírito que aniquila todas as ferramentas inflamadas do maligno, porque você estando cheio da espada do Espírito, você agarra nela e você luta. Você agarra nela e você não luta contra as pessoas. Você não luta contra as pessoas que você acha que estão a tirar a tua paz, que estão a roubar a tua harmonia, que estão a desestabilizar a tua casa, que estão a desestabilizar algo, mas você luta no mundo do espírito. Você tem o ringue, o teu ringue e o teu saco de pancada é a palavra que você usa e vai dar porrada naquele a quem é devido, o inimigo, o demônio, o todo principado, toda potestade, todo príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade. Esses é que são os nossos inimigos, e a palavra que está no nosso coração é espada para aniquilar, desfazer todas essas fortalezas, todas essas obras infrutuosas das trevas que vêm roubar a nossa harmonia, vêm roubar a nossa paz, que vêm roubar o nosso gozo, vêm roubar a nossa alegria. É a espada do Espírito que nós temos revestido no nosso coração, que nos fortalece, e ela sai da nossa boca como uma espada mais poderosa do que 2 gumes e vai aniquilar todas essas fortalezas, e nós encontramos paz. Amados, quando a vez que você vai ao trono da graça com fé, não importa o problema que você tem, você sai de lá renovado. Você sai de lá descansado. Você sai de lá cheio de fé. Você sai de lá com alegria. Você sai de lá com gozo. Por isso que bom e agradável é bom que o irmão, aquele que confia no Senhor, aquele que vai buscar nas asas do Espírito a sua força, vai buscar o maná, o pão que alimenta, o pão que sustenta. Amados, não há onde mais você buscar a harmonia, não há onde mais você buscar a paz, a excelência, a verdadeira essência da paz, não há onde senão no trono da graça, no trono da graça. E quando você entra em guerra espiritual, no ringue, a combater o bom combate da fé e do amor com a espada do Espírito, direcionando esta espada do Espírito para os teus inimigos, amado, não há como o inimigo não largar a tua paz. Pode demorar, mas ela vem. Pode demorar, mas ela chega. Pode demorar, mas ela te abençoa, porque o Senhor galardoa todos aqueles que o buscam e esperam nele. Este é o Deus que eu conheço. Este é o Deus que eu profetizo para ti. Este é o Deus que eu te dou a conhecer. Este é o Deus que eu prego. O Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Josué que venceu, o Deus de Jesus Cristo. O Pai, Deus o Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, Pai de agora, Pai de Jesus Cristo, aquele que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para nós que cremos nele não perecemos. Este é o Deus que eu prego, este é Deus que eu confio, este é Deus que eu tenho experiência e sei que a palavra dele não volta para ele vazia. Amém, amados? E nisto, sobretudo, e a paz de Deus, já vi no versículo 15, e a paz de Deus, pela qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Nós temos que ter um coração grato, amado. Quando nós temos um coração grato, nós encontramos paz. Aquele que não tem um coração grato vive uma vida tribulada. Onde há tribulação, há jugo. Satanás, sai, expulso no nome de Jesus. Eu peço perdão, amados. Isto, eu estou debaixo do fogo, mas eu não baixo a espada. Eu não baixo a espada do Espírito. É fogo naqueles que me incomodam. Não. Então, quando nós temos a paz com Deus, amados, nós não vacilamos. Coisas podem acontecer, nós podemos abanar um bocadinho, mas nós sabemos onde é que está a solução, nós sabemos onde é que está o nosso socorro, nós sabemos onde é que está o livramento, e nós vamos buscá-lo. É ali no trono da graça, é tendo comunhão com o Espírito Santo, é buscar uma palavra para fortalecer a nossa fé, é buscar
testemunho de um dos heróis da fé. Um dos heróis da fé que eu busco muito é o Davi, amados. Os Salmos tem muitas palavras. Ele foi um dos ungidos, um dos mais perseguidos, né? Mais perseguidos toda a sua vida, durante o tempo que ele peregrinou na terra. Foi perseguido desde que foi ungido até ao fim, até o dia que o Senhor levou. E ele testemunha do poder de Deus, de todas as vezes que Deus o livrou. Ele dançava, ele louvava, ele tinha sua fé depositada no Senhor. E ele diz, por exemplo, em Salmos 70, mesmo que os inimigos dele triunfem contra ele, o Senhor não o deixará confundido nem desbaratado. Já viu? Ele nem se importava que os inimigos ganhassem. Por quê? Porque ele conhecia Deus dele, que ele sabia que a última palavra tinha o Deus dele. Então é esse Deus, amados, que nós temos que buscar e esperar nele. Não importa as circunstâncias, não importa a dificuldade, não importa a aflição, não importa o desafio, não importa a grandeza do teu problema. Não há Deus maior do que o teu problema como nosso Deus. Aquele que nos criou a sua imagem e semelhança, ele é o Deus do impossível. Até eu gosto muito deste hino. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, Senhor, tu és maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Ele é Deus maior. Não há Deus maior. Ele é o Deus do impossível, amado. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Se você crê, põe a tua fé em Jesus e busca o Senhor no oculto, busca na casa, vá congregar, buscar a força. Mas a casa de Deus, ela está ali para nos fortalecer, para que nós encontramos, o líder está ali, vai orar por você, você vai ouvir a palavra, você vai ficar fortalecido. Não negligencie a congregação dos santos, amados. A congregação dos santos tem um propósito muito simples, de instruir-te no caminho do Senhor. A congregação dos santos tem um objetivo muito simples e direto, para te fortalecer. Quando te ensina, te fortalece. Porque o Espírito Santo está ali para cumprir a sua missão na sua vida e na minha vida. Então, não ponha os olhos no líder, não ponha os olhos nas pessoas. Estabeleça um alvo em Cristo e vá congregar e vá buscar. Entre numa congregação em que prega o verdadeiro evangelho, que prega a palavra viva e que ora, e que entra em batalha espiritual, em que você tem direito a cursos bíblicos que você não tem que pagar, amados. Nós temos que entender isso. Os cursos de Jesus Cristo, quando veio, ele não cobrou os discípulos por todos os ensinamentos, amados, porque só nós nos trepassamos com muitas dores quando começamos a cobrar para pessoas entrarem no reino de Deus, amados. Isto é errado. Os dízimos que as pessoas dão, as ofertas que as pessoas dão, basta para poder cobrir os custos que produzimos os materiais, amados. Basta, eu digo por experiência própria, basta para produzirmos os materiais para poder então ajudar as pessoas a crescerem, porque quando as ovelhas nascem da água e do Espírito Santo, já vão saber como buscar esta paz no trono da graça de Deus. Qual é o dinheiro que é maior do que isso, amado? Nascer da água do Espírito Santo não tem preço, é de graça, e é Jesus quem nos batiza, e nós temos que estar aqui pronto a levar todas as pessoas
a ter um encontro real com Jesus, para que ele possa cumprir o plano de salvação na vida de todos que assim o buscam, na vida de todos que assim o buscam. Esta mensagem não tem como objetivo de profetizar, porque eu já profetizei. Este ensino é pura e simplesmente é uma mensagem de Deus, veio diretamente de Deus para mim, para os meus filhos. Eu ensinei os meus filhos a encontrarem a paz, para eles também vencerem lá fora. É tempo de prepará-los para também lidarem com coisas na escola e por aí fora. Temos que preparar os nossos filhos para enfrentarem o mundo. E Deus falou-me muito acerca disso. Os versículos, eu disse, eu vou partilhar com o povo aquilo que Deus partilhou comigo, para eu poder encher os meus filhos, para que ele trabalhe com os meus filhos. Não é preciso pagar, amados. A igreja, a igreja que você conhece, você tem que pagar para ter a escola bíblica, esses ensinos bíblicos, amados. Não faça tal. Claro que há ensinos mais elevados, você tem que comprar livros, isto já é diferente. Mas estar a pagar, amados, eu não vejo em lugar nenhum na Bíblia que diz que nós temos que pagar por essas coisas. Então não vamos trespassar-nos com muitas dores e impedir pessoas de entrarem no reino de Deus. É grátis, amados. Escola bíblica é grátis. Eu tenho no YouTube, são palavras muito básicas. Tem lá a escola bíblica para qualquer que quiser assistir e nascer da água do Espírito Santo, para novos convertidos. Todos aqueles que vieram para debaixo da minha autoridade, amados, não precisaram de pagar escola bíblica para nascer da água do Espírito Santo. E toda honra e toda glória eu rendo a Jesus Cristo. Eu tenho dificuldades? Tenho. Mas, amados, qual é o preço maior do que ver estes povos, os pequeninos de Deus, a baterem de frente com Jesus Cristo e terem um encontro real? Amados, não há nada mais especial, não há dinheiro que pague ver algo assim. Não há, amados. Então, queridos, vão buscar a Deus. Vão buscar a Deus. Deixe para lá tudo aquilo que você esteja a ver. Desde que a congregação em que você entrou, peça direção a Deus. Senhor, dirija-me, conduz-me, seu Santo Espírito, para uma casa tua, onde eu vou aprender a palavra, onde eu vou receber de ti aquilo que eu preciso para nascer da água e do Espírito Santo. E quando você assim o faz, com singeleza, o Senhor te vai indicar. E você, então, congregará. Mas fique firme, amado. Porque você, se vai à igreja uma vez, você não vai conhecer tudo. Você não vai conhecer a visão da igreja indo só um dia. Você não vai conhecer a igreja indo um mês. Você não vai conhecer a visão indo 2 meses. Permaneça 1 ano. Permaneça 1 ano. Se você viu que não cresceu, que não produziu fruto do Espírito, ore então a Deus para que Deus indique você. Ele vai indicar, Ele é fiel. Ele é fiel, Ele ama a prosperidade do seu povo. Então encontre a paz, amados. Encontre a paz. Eu oro para que você encontre a paz. Eu oro para que você encontre a harmonia. Eu oro para que você tenha ordem na tua casa. Que na tua casa seja um cantinho do céu. Quando você entra, você diga, Sweet home, lar, doce lar, em que você tem tudo no lugar. Pode haver um problema ali ou outro, mas você já está fortalecido no Senhor, você está revestido, o teu coração está revestido, aquilo que existe, bate e salta, não te incomoda, porque você já sabe processar a tua mente, já sabe lidar com pequenos problemas que vêm, porque você está firme nas promessas de Jesus. Você sabe como ir buscar renovo, você sabe como ir buscar a prosperidade de Deus, para que você encontre esta paz que é um pilar para qualquer alma nesta terra. Amém, amados? Pai querido, em nome de Jesus, te louvo e te agradeço pela oportunidade, Senhor, de partilhar esta mensagem que tu me deste, Senhor, para partilhar com os meus filhos como leite racional.
para eles, que também muito me edificou. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, Senhor, em nos sustentar, em nos dar sempre um maná fresco. Tu és o pão da vida que nos alimenta, que nos sustenta. Continua, Senhor, a nos mostrar como encontrar a subexcelente grandeza do poder, da essência, da tua paz que cheira todo entendimento, para que todos nós a alcancemos e tenhamos paz não só conosco, não só contigo, mas uns com os outros, e paguemos o preço do primeiro e do segundo mandamento e entremos, Senhor, no teu gozo e permaneçamos nele enquanto aqui na terra, em nome de Jesus. Senhor, liberta de toda a cegueira espiritual, todo espírito do erro, todo espírito do engano, tudo quanto é espírito de ignorância, toda altivez que se levanta contra o teu plano de salvação para a nossa alma. Cancela, Senhor, destrói, Senhor, pelo teu poder, toda interferência contra o plano, a tua bondade, o teu amor e a tua paz para a nossa vida, Senhor. Corta, cancela, Senhor. Eu oro para que nenhuma ferramenta inflamada do maligno prospere contra nós, contra todos aqueles que entraram, Senhor, toda seta inflamada do maligno, para impedir que esta palavra vá e prospere para tudo quanto é enviado. Aniquila, Senhor, pelo teu poder, o poderoso sangue de Jesus derramado na rua de cruz, o sangue que nos resgatou da maldição da lei, se fez maldição por nós. Eu clamo sobre todos nós, Pai Santo, liberta, Senhor, todos aqui de tudo quanto é casta de operação satânica. Enche o Senhor do teu amor, enche o Senhor do teu poder, da tua bondade, da tua misericórdia, em nome de Jesus, amém, amém. Seu Santo Espírito, confirma, Senhor, com sinais, prodígios, maravilha, Senhor, esta palavra na vida de todos aqui presentes, para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Um bem-aja, amados, Deus abençoe, em nome de Jesus.